Então, bem, pessoal, hoje é dia 23 de junho de 2022. Estamos aqui no nosso seminário de Teoria dos Números. É com grande prazer que nós teremos conosco o professor Leandro Cioletti. O professor Leandro é um simpatizante da Teoria dos Números há muito tempo e hoje ele vai falar conosco a primeira parte de um total de 4 encontros sobre Teorema dos Números Primos. Obrigado, Leandro, por aceitar esse convite de participar no seminário. Oi, Maia, eu que agradeço e agradeço a oportunidade também, né, de ter esse espaço enorme aí no seminário de vocês. Tá? Esse projeto nasceu de uma conversa que a gente teve, né, no corredor recentemente, e eu gostaria de contar, né, para um público assim mais amplo alguns detalhes da prova, né, do Teorema dos Números Primos, tá? E eu preparei essa apresentação, né, como o Emar falou, em 4 partes, tá? Primeira parte vai ser, eu vou tentar recapitular um pouquinho o histórico do problema. Imagino que para a audiência aqui seja desnecessário, mas, enfim, é sempre bom, né, começar pelo início. E eu também hoje devo passar a maior parte do tempo falando um pouquinho sobre algumas ferramentas de análise complexa que a gente vai precisar. Tá legal? Então, vamos lá, pessoal. Eu queria começar mostrando essa linha do tempo. Podem confirmar, por gentileza, se está visível? Se está dando para ler? Ô, Leandro, está Oi? pequenininho, mas... Então, se eu amplio ela, aumenta para você? Melhora, mas aí não vê tudo, né? É um jogo difícil, né? Vou tentar equilibrar aqui. Tá bom. Primeira parte, acho que vai ficar legal. Então, pessoal, acho que essa história toda do Teorema dos Números Primos começa, né, com esse teorema importantíssimo aqui do Euler, em 1737, onde ele prova que a série dos recíprocos dos primos é divergente, né? E, bom, além desses resultados, o Euler obteve também essa fórmula, que é hoje chamada fórmula de produto de Euler, que aparece aqui, né? Em que a gente consegue expressar, né, o produto, né, desse recíproco dos primos elevado à potência S, como essa série que aparece aí do lado, que também é conhecida como série de Dirichlet, tá? E aqui, nesse instante, a variável S ainda era uma variável real, um número real, tá? Então, essa aqui também foi uma das contribuições do Euler, né? Ele também introduziu essa extensão aqui da função fatorial, tá? E, enfim, entre outras contribuições, ele acabou observando, né, por experimentos numéricos, né, cálculo manual, no caso, não tinha computador, né, que essa série do recíproco dos primos, ela deveria divergir com essa taxa que está aí, aproximadamente log x, tá? Nessa época também ele resolve, né, o problema de Bézier, que ficou muito famoso, que é a soma do inverso dos quadrados, do recíproco dos quadrados, né? Ele descobre que é π2 sobre 6, tem vários resultados legais. Bom, de fato, o Gauss, né, dá continuidade a esses trabalhos, considerando ainda a função, né, que o Euler introduziu para variáveis reais, e o Gauss acaba concluindo que a densidade dos números primos deveria ser aproximadamente 1 sobre log x. Aqui a densidade que eu estou querendo me referir na verdade, com respeito a essa quantidade que a gente conta, né? Quantos primos a gente tem até uma determinada magnitude, ok? E divide por n, né? Ou divide por x, no caso, tá? Que é a variável que eu estou usando aqui. E aí ele verificou, de novo, também por observações empíricas, que isso deveria ter uma densidade aproximadamente 1 sobre log x, né? Bom, alguma coisa que a gente pode dizer assim, um pouco mais rigorosa, né, foi obtida depois pelo Legendre, em 1800,
tá? E ele conjectura, né, que se a densidade dos primos até uma certa magnitude satisfizer uma fórmula desse tipo, né, ela é um A vezes log x mais B, tá? Então, ele era capaz, né, também de calcular via observações empíricas quem que eram os números A e B. Tá? Ele teve várias contribuições a respeito desse problema. Eu mencionei aqui o Dirichlet, que acabou sendo um dos professores de Riemann. Né? E o primeiro resultado concreto que a gente tem a respeito desse teorema, eu acho que é esse resultado do Chebyshev de 1852. Tá? E nesse resultado, como está mostrando aqui, ele afirma que a densidade dos primos, né, aqui já no sentido integral, você está integrando 1 sobre log t, que isso moralmente dá log t, né, de fato, cotava inferiormente à quantidade dos números primos, ou seja, log t parecia de fato ser, né, uma quantidade que expressasse bem uma noção de densidade, e ele também conseguiu a cota superior, né? Mas repara que aqui as constantes são distintas, ok? Porque você tem 0,89 na cota inferior, e aqui na cota superior nós vamos ter 1,1. Então, tem Leandro, uma reta se deixa eu te abrindo. pedir Sim. uma coisa. Quando você comentar alguma coisa da tabela, tenta ampliar ela para a gente enxergar, porque aí fica gravado Ótimo, no vídeo obrigado. também, tá? Obrigado. Tá, joia. Bom, e eis que a gente tem, então, né, em 1859, né, a publicação do paper do Riemann, tá? Onde ele introduz a extensão agora analítica, no sentido de considerar a série de Dirichlet, né, como uma série. A série de Dirichlet que eu me refiro é essa aqui. Onde é que eu coloquei? Aqui. Ele considera agora a série de Dirichlet, mas agora, ao invés de considerar o S real, tá, ele começa a pensar quais seriam as possíveis consequências, né, vindas da teoria de Cauchy, né, da teoria de variáveis complexas, que pudessem ter influência no problema. Então, ele constrói uma extensão analítica dessa série de Dirichlet, tá? E estuda essa extensão analítica, e ele descobre, né, que as séries, enfim, ele descobre uma expansão sintótica para πx, que é a quantidade de primos até uma certa magnitude, tá? E que ela tem o comportamento assintótico que Chebyshev afirmava, certo? Na verdade, a cota dele é bem melhor, porque essa função que eu escrevo aqui, Lx, tá? Ela fornece uma aproximação um pouco mais precisa do que a que está no enunciado que eu mandei no resumo, né? Que era o x log x. Tá? Bom, o trabalho do Riemann, ele não é um trabalho completamente rigoroso, inclusive é nesse trabalho que aparece a famosa hipótese de Riemann, né? E ela é importante numa determinada parte do argumento, em que ele vai utilizar uma técnica de variáveis complexas muito oriunda, talvez, acho que a gente pode dizer assim, daquele princípio do argumento, né? E aí ele precisa controlar os zeros dessa função zeta, né, dessa extensão complexa que ele descobriu, tá? E isso deu origem a essa famosa hipótese de Riemann, ok? Então, esse trabalho, digamos assim, ele é um projeto completo, né, da prova desse teorema, tá? Porém, ele tem ainda alguns detalhes técnicos que não ficaram completamente claros nessa época, tá? E 30 anos depois, a gente tem, né, os trabalhos do Hadamard e do De Vallée-Poisson, que, de fato, provam que o teorema dos números primos, né, é realmente válido, ou seja, a quantidade de primos até a magnitude x, ela se comporta assintoticamente no infinito
como essa função de x. Tá? Eu coloquei o nome de Fomango aqui, porque é outro personagem importantíssimo em toda essa história. Tá? E para completar nosso diagrama, eu queria trazer só algumas informações, né, do que se passou, né, depois desses trabalhos todos. Tá? E aqui, enfim, tem uma missão gigantesca, eu acho que os nossos colegas aí da teoria de números certamente preencheriam essa linha do tempo com muitos outros gigantes aqui da área, tá? Mas eu vou me restringir a esses poucos nomes aqui que foram como que eu tive algum contato, né? Então, em 1900 a gente tem a famosa lista de Hilbert dos problemas de Hilbert, e a hipótese de Riemann é incluída, né, como um dos problemas mais importantes em aberto da matemática nessa lista, né, pelo Hilbert, tá? Então, para quem conhece um pouquinho mais da história, em 1919 a gente tem o Ramanujan, que deu diversas contribuições também, e eu resolvi marcar na linha do tempo aqui outro fato histórico a respeito desse teorema, que são as provas chamadas elementares desse resultado, obtidas pelo Erdős e pelo Zelber, tá? Em 1950. John Nash está aqui por outras razões, e agora eu não vou comentar. E, apesar dessas provas serem chamadas elementares, no sentido de que elas não usam as tecnologias, né, de variáveis complexas, a implementação e combinatória delas é bastante elaborada e mesmo, enfim, tinha essa busca pela prova elementar, porque parecia bastante artificial essa coisa de introduzir as ferramentas de variável complexa para tentar tratar de um problema sobre números primos, né? E, bom, de fato, Erdős e Zelber provam que não é preciso, né, considerar esse ferramental de análise complexa, que vai ser o que eu vou apresentar. Só que tem uma coisa muito interessante a respeito disso, é que se a gente observar esses trabalhos, as estimativas de erros que você tem, né, quando você faz a aproximação de πx por essa densidade logarítmica, no trabalho do Erdős e Zelber, ele é muito pior do que as estimativas obtidas usando essa tecnologia de análise complexa que o Riemann introduziu. Tá? E em 24 de maio, nós temos finalmente, né, a publicação desses chamados Millennium Prize Problems, que são 6 problemas em aberto, né, que o pessoal do Instituto Clay considerava como problemas, né, que deveriam inspirar a matemática do século XX e XXI. E o segundo problema em aberto dessa lista dos 7 é a hipótese de Riemann. Tá? Então, nós vamos estudar um pouquinho de análise complexa, eu vou introduzir durante esses 4 encontros a função zeta de Riemann, e nós vamos precisar estudar algumas propriedades mais específicas dela, como a localização dos zeros triviais e outras informações de regiões onde não existem zeros, e a gente vai conseguir completar, né, a demonstração. Tá? Então, esse diagrama, pessoal, para mais ou menos deixar todo mundo localizado aqui do contexto, enfim, imagino que todos saibam a importância desse problema. Tá? E, bom, queria ver se eu passava agora para que eu vou chamar aqui de aula de revisão de variáveis complexas, né? Eu acho que eu acabei subestimando um pouquinho a questão do tempo e hoje eu vou tentar fazer na verdade, eu acho que eu vou conseguir fazer um pouquinho menos do que eu planejava, mas é bom também que depois desse primeiro contato que eu tenha uma noção maior assim, de qual que é o background do pessoal que está participando, e aí, para os outros 3, eu vou calibrando um pouco mais. Tá legal? Vocês acharem que está muito devagar, que, enfim, são coisas que todo mundo já domina, vocês podem me falando aqui que a gente pode dar uma acelerada. Ok? Ok, vamos embora. Bacana. Então, vamos lá, vamos começar do começo. A gente vai decolar. Eu quero só estabelecer aqui as notações básicas, tá?
No plano complexo, a gente vai denotar, né, dessa maneira usual, o conjugado de um número complexo, né, da forma A mais B é definido dessa forma, tá? E o valor absoluto dele vai ser a soma dos quadrados dos seus componentes quadrados. Tá? Em algumas partes dessa apresentação, eu vou seguir a notação tradicional da teoria analítica dos números, que é chamar a variável complexa, geralmente de S, tá? A parte real dela normalmente é denotada por sigma, a parte imaginária T. Tá? Eu acho que você conhece todo mundo que está aqui, só para eu ter uma... Tem alunos de graduação ou só todo mundo da pós? Olha, tem uns nomes Eu aqui sou aluno que... de graduação. Pois é. Ok. Bacana. Mas Tá. o resto é tudo da pós. Tá. Eu peço, então, para o pessoal mais experiente ter um pouquinho de paciência logo no início, tá? Mas é que eu tinha pensado coisa para o pessoal de graduação. Bom, enfim, essas são algumas das notações básicas, tá? Eu vou usar essa notação aqui, DZ0R, tá? Para denotar o disco aberto de centro Z0 e raio R no plano complexo, ok? Então, é um conjunto de pontos definido dessa forma, tá? Lembrando aqui, né, que o interior de um conjunto U, tá, são os pontos, né, para os quais a gente consegue encontrar um raio positivo, de forma que esse disco aqui, de centro Z e raio R, também esteja completamente contido em U. Tá? Por que eu estou falando disso tudo? Eu quero chegar nesse conceito aqui, que eu vou precisar, que é o conceito de domínio. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai lembrar aqui o que é um conjunto aberto. Tá? Então, eu vou dizer que o subconjunto U do plano complexo é aberto se ele é igual ao interior, ok? E dado um conjunto V, tá? Eu vou dizer que um par de conjuntos abertos, U1 e U2 de C, né, é uma cisão de V, tá, pessoal? Se ambos forem conjuntos não vazios, de interseção também vazia, né? Eles não se interceptam, e eles cobrem V. Tá? Bom, e finalmente o conjunto conexo é um conjunto que não vai admitir uma cisão. Né? Aqui, às vezes, é bom ser um pouco pleonástico e falar de cisão por abertos, porque tem pessoas que consideram cisões um pouco diferentes. Né? Tá? Mas, enfim, o conjunto conexo é isso. Ele não pode ser separado por dois abertos, né, intuitivamente. Tá? E eu vou chamar de domínio, tá, um subconjunto do plano complexo que é simultaneamente aberto e conexo. Legal? Bom, um conjunto é fechado se o complementar é aberto, são fatos básicos de topologia, né? E nós dizemos que o conjunto é limitado, né, se o valor absoluto de todos os elementos desse conjunto for menor do que um certo número m real fixado positivo. Tá? E o conjunto é compacto se ele é simultaneamente limitado, fechado. Bom, eu vou denotar sequências de números complexos dessa forma. Tá? Então, Zn, com essa índice aqui embaixo, vai denotar para mim uma sequência de números complexos. Se essa sequência for convergente, eu vou usar uma dessas três notações aqui, dependendo do contexto, a que for mais conveniente para denotar isso. Legal? E uma coisa que é muito importante, que agora é um conceito que depende da literatura que você está consultando, vai ser esse conceito de ponto de acumulação. Tá? O conceito de ponto de acumulação, que é bom para análise complexa, é esse que eu estou apresentando aqui, que diz o seguinte: ó, você tem um subconjunto arbitrário de C, tá? Então, vou chamar esse subconjunto de U, ok? Pega um ponto de C, não precisa ser necessariamente de U, legal? Então, vou dizer que ele é um ponto de acumulação de U se existir uma sequência Zn, certo? De pontos que estão em U, mas nenhum desses pontos é o ponto W, ok? E a sequência converge para W. Então, em outras palavras, que acho que é mais simples de dizer, é que um ponto W é um ponto de acumulação, né, de um conjunto U, se existe uma sequência de elementos distintos de U que converge para W. Tá? Então, só para
contextualizar, e quem tem na memória o conceito de ponto de acumulação um pouco distinto, dessa maneira que eu defini, tá? Esse ponto aqui, W, por exemplo, não é um ponto de acumulação desse conjunto aqui, pessoal. Aqui seria o conjunto que é a união desse disco aberto com esse conjunto unitário, que é esse ponto aqui. Legal? Então, W, nesse sentido que eu acabei de definir agora, não é um ponto de acumulação. Bacana? Aqui, claro, né? Se eu pegar o disco aqui com raio menor que a distância, né? Do Z0 a W. Beleza. Então, deixa eu falar agora um pouquinho sobre funções analíticas, né? Que é os objetos. Então, vamos começar aqui com uma definição. Eu vou pegar, então, um conjunto aberto, tá? Eu vou dizer que uma função f definida nesse aberto do plano complexo, ela é analítica, tá? Se para cada Z0 do domínio, ok? Eu for capaz de encontrar um raio que depende desse Z0 e uma sequência de coeficientes complexos que também vai depender da escolha desse ponto, tá, pessoal? De forma que eu possa representar a função f dentro desse disco aqui, de centro Z0 e raio R, por essa série de potências, ok? E, além do mais, essa série de potências tem que ser absolutamente convergente, né? Que significa esse valor absoluto, né? A soma do valor absoluto de AN vezes Z menos Z0 da N, isso aí é somável, tá? Então, aproveitando, eu poderia ter uma função analítica, então, né, numa região U desse jeito, e a definição diz isso. Se eu fixar esse ponto Z0 aqui, eu tenho que ser capaz de encontrar um raio, certo? Que eu estou chamando aqui de RZ0, de forma que, para todo Z dentro desse disco cinza que eu estou grifando aqui, a função possa ser representada nesse disco por uma série de potências, né? Com centro em Z0, certo? Para alguns coeficientes, ok? Então, se eu pegar essa função analítica agora e olhar para Z1, eventualmente os coeficientes podem mudar e o raio também, tá? Então, tem que ter isso em mente, ok? Eu só estou enfatizando muito essa definição porque o pessoal que está mais no início acaba fazendo confusão de que se você tem uma série de potências, né, centro em Z0, que para a função ser analítica você só precisa verificar em um único ponto. Na verdade, não. Você tem que pegar qualquer ponto do domínio, né, encarar ele agora como um centro e ver se é possível fazer isso. Descobrir um raio positivo, tá, de forma que a função possa ser representada. Legal? Então, essa é uma definição boa também de funções analíticas, ela vai funcionar em contextos mais gerais. Estou vendo que tem gente mais experiente aqui, então vou fazer um comentário rápido. Aqui, esses ANs, né, podem ser números complexos qualquer, mas a variável Z a gente pode tomar numa álgebra, em particular, às vezes em álgebra 6 estrelas, que são coisas interessantes. A gente pode usar teoria de operadores, um monte de coisa. Então, eu prefiro olhar para funções analíticas, né, dessa maneira, tá? E por que eu estou comentando isso? Porque na teoria de funções de uma variável complexa, é comum as pessoas também chamarem funções que possuem uma derivada no sentido complexo, né, que eu chamo aqui de holomorfa, de função analítica. Tá? Então, só recordando aqui rapidamente, uma função holomorfa, né, em um aberto U, tá? É uma função para o qual o limite dos quocientes de Newton existe para qualquer ponto Z0, né, fixado no domínio U. Tá legal? E então nós temos esse teorema que eu atribuí aqui ao Cauchy, a gente pode também colocar o Lohan aqui, que estudou o caso mais geral, né? Tem singularidade. Mas, enfim, esse teorema diz o seguinte: se o U for um conjunto aberto, tá? E, bom, pega F uma função. Então, se ela é holomorfa em U, ela é analítica em U e vice-versa, tá? Então, em outras palavras, toda função holomorfa, né, ela vai poder ser representada na vizinhança de cada um dos pontos do seu domínio em termos de uma série de potências, tá? E
Bom, a maioria deve ter visto que já fez os cursos de variável complexa ou de análise complexa, que, além de fornecer, né, essa informação aqui, o teorema de Cauchy, que a função holomorfa é analítica, nesse sentido que a gente estava discutindo agora mesmo, a gente também tem as estimativas daqueles raios, que vai ser importante para uma coisa que eu vou falar aqui agora sobre extensão analítica. Que é o seguinte, olha só, quando eu tenho uma função f holomorfa, está num domínio U, ok? Então, o teorema de Cauchy garante para a gente que ela vai ser analítica, certo? Em um disco, esse que eu acabei de recolocar aqui, né, de centro Z0 e raio R. Tá? E, além do mais, o Cauchy mostra para a gente qual que é uma cota inferior desse raio R, ou seja, eu tenho uma estimativa mínima né, do tamanho da região que eu posso ainda representar F, tá? Em uma série de potências em torno de Z0. Ok? E aí vai aparecer agora uma primeira suspeita de um objeto interessante, que seria o seguinte. Por outro lado, se a gente olha para a teoria geral, né, de séries de potências, tá? Nós sabemos que uma série de potências com centro Z0, por exemplo, e tem coeficientes AN, na verdade só depende de coeficiente, né? Ela tem o raio de convergência definido por essa razão aqui. É 1 sobre o lim_sup da raiz enésima do valor absoluto de AN. Tá? Se esse lim_sup for zero aqui, na verdade, significa que esse RTO é infinito e que a função é inteira, né? Ela é holomorfa e tudo complexo. Tá? Então, isso aqui é um fato que sai, né, da teoria geral de funções analíticas, e aí isso me faz carregar lá para esse diagrama esse outro disco aqui, ok? Que seria o disco fornecido pela teoria geral. Aí aqui talvez pudesse acontecer essa coisa interessante que a gente está vendo agora no diagrama, que é o seguinte: apesar da função nascer, estar bem definido só no domínio U, tá? Se a gente é capaz de fazer essa conta aqui, ok? Calcular esse lim_sup, e descobre que ele é maior do que a distância, por exemplo, de Z0 até o bordo, tá? A gente fica tentado também a estender essa função f a um conjunto um pouco maior, né? E que eu estou mostrando aqui nesse diagrama, tá? Então, nessa região vermelha. E o que a gente pode fazer, então? Se a gente for capaz de calcular esse número e depois verificar que esse raio excede a região U, a gente consegue aqui, digamos assim, o primeiro exemplo, né, do que seria uma extensão analítica, construindo essa função f grande que eu escrevi aqui. Olha só, essa função f grande ela vai estar definida em U, união esse disco, tá? E ela vai ser dada por duas sentenças, ok? Então, como é que você calcula f no ponto Z? Bom, você olha se o ponto Z está em U, tá? E, bom, se ele estiver em U e estiver no disco, tanto faz, você pode usar a primeira ou a segunda sentença, mas se ele estiver em U e fora do disco, você, f grande vai valer a f pequena, ok? E se o Z estiver nessa região aqui que eu achurei de vermelho, tá? A f grande de Z vai ser dada pela expressão em série de potências, que a gente sabe que vai ser absolutamente convergente, que vai definir, né, uma função analítica. Tá? Então, essa aqui poderia ser encarada, e num determinado ponto, eu vou acabar fazendo isso, como uma maneira de criar extensões analíticas. Tá? Ela vai aparecer mais para frente. Pessoal, vocês estão comigo ainda? Tá, o áudio, o vídeo? Tá ótimo, tá tudo muito bom. Estou animado, Leandro. Joia, obrigado, Emar, pelo incentivo. Então, vamos lá. Agora, eu quero discutir essa coisa de extensão analítica, mas com um exemplo bem construtivo. Tá? Vamos considerar aqui o que a maioria, né, bom, deve ser a maioria das pessoas deve ter aprendido, que é o seguinte. Eu vou olhar para o disco unitário, tá? D01, e no disco unitário eu vou considerar essa série de potência aqui centrada em zero, que é a série geométrica, né?
Então, eu vou chamar de G a função definida nesse disco, dado pela série geométrica. Tá? Eu vou chamar de F uma função definida em C-1, que é dado por essa expressão aqui, tá? Função racional. F de Z igual a 1 sobre 1 menos Z. Tá legal? Então, observe que o disco aberto de centro zero e raio 1, né, certamente está contido no plano complexo menos o ponto 1. Tá? E, além do mais, a gente sabe, pelo aquele truquezinho do Euler, do Gauss, né, que se eu pegar e me restringir a números complexos que estão dentro do disco unitário, só para esses aqui, essa expressão algébrica aqui, ela pode ser representada por essa série de potências. Tá? Então, vale essa igualdade. Beleza? Isso está dizendo, então, na verdade, que G e F, né, que são funções, a princípio, né, são completamente distintas, que elas coincidem, né, dentro do disco unitário. Tá bom? E, bom, portanto, né, a gente, já que o domínio dessa aqui é maior, né, a gente fala, né, a gente diz que F é uma extensão, e mais do que isso, né, como essa aqui é uma função analítica, essa aqui, F, vai ser uma extensão analítica de G. Tá? Então, agora tem vários comentários importantes a respeito, né, desse exemplozinho que eu queria fazer aqui, que ajuda a desfazer um montão de confusões sobre função analítica. Tá? Primeira coisa que a gente deve tomar cuidado é que, embora faça sentido falar de f de z, tá? Quando z é, por exemplo, a unidade imaginária, quando z é o número 2, tá? Nós devemos tomar cuidado que a função g de z ela não está definida, e pelo fato dela admitir uma extensão analítica, não quer dizer que a representação dela tenha significado fora do disco de onde ela converge. Tá? Então, em particular, cometer esse tipo de erro leva a gente a escrever esse tipo de bobagem aqui. Né? Você está calculando a função racional, por exemplo, no ponto 2, vai dar -1. Né? E aí você comete esse erro de falar que dessa igualdade, que isso vale para outros pontos, e acaba escrevendo uma besteira desse tipo. Tá legal? Então, se eu tenho uma extensão analítica, por exemplo, de uma série de potências, isso não me dá direito, isso me dá direito de avaliar, né, essa função agora em um outro conjunto, mas essa função em pontos que inicialmente não fazem sentido para G, mesmo que exista essa extensão, ela não faz com que a gente consiga dar sentido para C, tá? No sentido de fazer a substituição aqui do valor e a coisa convergir. Tá legal? Então, eu destaquei aqui 2 pontos, né? O I aqui é curioso, porque o I está no bordo do domínio da G, né? E aí a gente poderia se perguntar, será que vale isso? Bom, é claro que não, porque esse termo geral aqui não vai para zero, né? Então a gente vê que a representação em série da F, ela de fato vai ficar realmente fazendo sentido e convergindo só dentro do disco. Tá? Mas outra coisa que tem que tomar cuidado também é esse aqui, né? Se eu pego o limite da G, quando Z tende a ir, por exemplo, que é um ponto do bordo do domínio da G, tá? Esse limite pode existir, ok? Nesse caso existe, né? Porque o único ponto complicado que seria o ponto 1, que eu estou destacando aqui, e para calcular o limite da G, ao invés de usar a série, como ela coincide com a função racional, eu estou me aproximando por pontos que estão com valor absoluto estritamente menor que 1, eu posso substituir essa expressão por essa, e aí, obviamente, eu consigo calcular esse limite aqui facilmente. Né? Então, a G, essa aqui pode ter limite no bordo, tá? Mas, porém, a gente tem que tomar cuidado que, em geral, esse limite não vai ser... Ele não vai poder comutar, né, com a soma. Tá? Isso que não faz nenhum sentido. Legal? Então, eu acho que esse é o exemplo zero que as pessoas deveriam ter na cabeça. Eu fiz, inclusive, dediquei um slide para ele. Tá? Então, aqui, né, do lado direito, nós temos a extensão analítica desse cara aqui, e é uma extensão que vale para todo o plano complexo, exceto o número 1, né, esse conjunto unitário. Tá legal, pessoal? Ok, então a gente
eu comecei a falar de um procedimento razoavelmente geral, de construções de extensões analíticas. Agora a gente tem aqui um exemplo concreto, né, o primeiro. Tá? E, bom, uma coisa que vai ser bastante importante durante os argumentos que a gente vai estudar aí nesses encontros é a questão da unicidade dessa extensão analítica. Tá? Então, por exemplo, se a gente lembrar, né, que a classe de funções diferenciáveis na reta admitem, em geral, infinitas extensões diferenciáveis. Eu fiz isso num desenho aqui, por exemplo, a f pequena seria essa parte aqui definida no intervalo 0,1. Tá? Eu posso continuar ela diferenciavelmente de infinitas formas. Aqui eu desenhei duas para explicitar isso aqui. Nesse domínio aqui, 0,2. Tá legal? Bom, então, eu poderia me perguntar o que eu posso fazer também no caso de funções diferenciáveis agora no sentido complexo. Né? Será que um fenômeno tipo esse aí ocorre ou a gente tem alguma outra rigidez? Né? E a gente vai ver que, na verdade, quando a gente está considerando funções complexas, né, com derivado no sentido complexo, a resposta para essa pergunta é radicalmente diferente. Tá bom? Moralmente, nós vamos ter unicidade de extensões analíticas, mas esse moralmente é que eu vou discutir hoje em detalhes aqui pra gente, nesse encontro. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu começar com um caso trivial. Se eu pegar uma função f definida no aberto aqui desse jeito, tá, moçada? Tomando valores aqui, e eu considero agora uma extensão da f para um conjunto V, onde o conjunto V é a união desses dois caras aqui, do U e do W. Né? Então, o U está representado aqui por esse diagrama aqui, por essa ameba, e o W por essa outra amebinha aqui embaixo. Ok? Nós estamos vendo que elas são disjuntas, e aí eu posso, por exemplo, definir uma função f grande, que vai ser a extensão de f, como sendo uma função constante aqui ao longo desse conjunto W, sei lá, constante igual a menos i, ou seja, tá? E aqui em cima, a f grande, ela coincide com a f pequena. Né? Então, isso aqui, obviamente, é uma extensão holomorfa, ou uma extensão analítica da f pequena, mas isso aqui é um caso extremamente sem graça, porque o domínio ele não é conexo. Né? E, por conta disso, a gente vê também que uma função f vai admitir uma quantidade absurda de extensões analíticas. Tá? E se eu não controlar a coisa aqui do domínio, eu posso ter muitas extensões analíticas, isso é fonte de muita confusão também, então tem que tomar cuidado com a estrutura topológica do domínio. Tá legal? Bom, mas saindo do caso trivial, acho que o caso mais interessante é o caso em que a gente tem diagramas parecidos com esse dessa figura aí. Né? A nossa F inicialmente está definida no conjunto U, né? Eu julgo que esse é um dos casos mais interessantes, certo? E a gente gostaria de dar sentido à função F, né, em um conjunto que contenha propriamente o conjunto U, né? Enfim, e que essa extensão, né, seja analítica. Aí o problema toma outros contornos, vamos dizer assim. Tá? Aqui, a estrutura agora das funções diferenciáveis vai ajudar a gente a praticamente dar a resposta nesse contexto de que a coisa é única. Mas ainda tem um detalhe, tá, para, de fato, obter unicidade, que vou mencionar aqui, eu vou dar um exemplo mais para frente. Ok? Todo mundo comigo? Estamos sim. Pode continuar. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu começar a responder essa pergunta lembrando esse teorema importantíssimo, que é chamado princípio da identidade. Tá? Qual que é o enunciado dele? A gente considera duas funções definidas em um domínio, eu vou chamar elas de f e de g, bacana? O domínio aqui, para mim, lembrando, tá, pessoal? Aberto conexo, ok? Então, nós vamos supor que essas duas funções f e g são funções holomorfas em U, tá?
olha só, se existir algum conjunto V contido em U, que eu esqueci de colocar isso, que contém um ponto de acumulação onde F e G coincide, então eu posso afirmar que, na verdade, F e G vão coincidir em todo o conjunto U. Deixa eu colocar um diagrama aqui para deixar essa coisa mais concreta. A gente começa com F e G definida, né, nesse conjunto U aqui. Suponha que a gente seja capaz de encontrar um conjunto, geralmente vai ser um conjunto bem pequenininho. Nas aplicações que nós vamos estar interessados, vão ser segmentos de reta, tá? Ou uma reta mesmo, enfim, conjuntos de dimensão 1, né? Bem pequenos. Esses conjuntos vão ser conjuntos que vão ter pelo menos um ponto de acumulação, né? Aqui a gente está vendo que a gente consegue uma sequência de infinitos pontos que estão nesse conjunto V aqui, que converge para esse cara, né? São todos distintos. E a beleza desse resultado é o seguinte: se eu for capaz de verificar que F e G coincidem no conjunto V, tá? Eu posso afirmar, na verdade, que elas vão ter que coincidir em todo o conjunto U. Tá legal? Então, esse resultado tem como um corolário importante um fato que acaba fazendo a gente pensar que, em geral, as funções holomorfas têm extensões únicas. Vamos discutir isso com detalhes. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Pega dois conjuntos U e V contidos em si, tá? Dois domínios. Ok? Vou assumir que o U está estritamente contido no V. Tá? Considere uma função f definida em U analítica. Tá? Então, pega uma função analítica f em U. Okay? Se f grande e g grande, né, são duas extensões analíticas da f pequena, tá? Ou seja, então, elas coincidem em U, né? G e F coincidem em U. Então, na verdade, G e F vão ter que coincidir em todo V. Tá legal? Então, o V é um domínio. Tá? E esse resultado faz a gente pensar, na verdade, que extensões analíticas são únicas. Isso não é verdade, não. Tá? Na verdade, é o seguinte: se você fixar o conjunto V, que vai ser o conjunto maior, deixa eu usar o diagrama aqui para ficar fácil. Se você fixar o conjunto V, aí é verdade, sim, a gente só consegue construir uma única extensão analítica de F a partir de U. Tá? Mas agora, se eu considerar um outro conjunto maior, digamos que W, ok? Eu posso conseguir construir uma outra função que, a priori, não tem nada a ver com a função, com a extensão que eu construí no conjunto V. E aí eu vou fazer uma revisãozinha agora de ramos do logaritmo, nós vamos precisar fazer várias continhas, e eu vou dar um exemplo de onde esse fenômeno ocorre. Está todo mundo acompanhando aí, pessoal? Estamos sim, está tudo claro aqui. Beleza. Então, a mensagem que tem que ficar é: se eu fixo o conjunto V, que vai ser o maiorzão, certo? Eu encontro apenas uma única função analítica que estende a função que está inicialmente definida em U. Tá? Porém, se eu considerar outros Vs, aí eu vou ter possivelmente, outras funções analíticas. Não vai ser o caso, por exemplo, da extensão que nós vamos fazer da função zeta de Riemann, tá? Porque a gente já vai conseguir um conjunto V muito grande. Na verdade, o conjunto V vai ser praticamente todo plano complexo, exceto um ponto. E aí, obviamente, não sobra espaço para se construir outro. Então, de fato, a gente vai estar num caso em que a gente tem unicidade. Tá? Para falar desse outro caso que não é único, eu vou recordar aqui algumas definições, pessoal. Eu escrevi aqui a definição mais técnica, mas eu fiz também uns diagramas. Tá? Então, para quem já está acostumado, esse slide aqui seria um slide em que a gente está, digamos, estabelecendo a notação, né? E o pessoal que está começando, eu peço que fixe no desenho que eu vou apresentar daqui a pouco, tá? Mas o que eu quero definir? O que são curvas homotópicas que têm mesmos pontos terminais, tá bom? Então,
Bom, eu vou dizer o seguinte, ó, eu pego gama 0 e gama 1, tá? São dois caminhos suaves por partes que estão contidos dentro de algum conjunto G, tá? O gama 0 e gama 1, eles começam no mesmo ponto, as duas curvas, terminam também no mesmo ponto, tá? Daí que vem pontos terminais finos. Então, eu vou dizer que esses dois caminhos são homotópicos se eu consigo uma aplicação gama aqui no produto cartesiano, em que esse cara aqui eu interpreto como tempo e esse outro parâmetro aqui vai ser o índice da família de curvas. Tá? De forma que é o seguinte, olha só, se eu tiver na primeira curva, esse aqui é o índice da família, né? Então, se eu deixo o tempo passar, ela vai me dar o traço da primeira curva, da gama 0. Bacana? Se eu estiver na última curva, né, e deixar o tempo passar, ela vai me dar o traço da última curva, gama 1. Certo? Vão existir curvas intermediárias, né, que seriam parametrizadas pelo parâmetro que eu estou chamando aqui de S, e a única coisa que eu vou exigir dessas curvas intermediárias é que elas comecem no A e terminem no B. Tá? Vamos para o diagrama aqui, que fica mais fácil. Né? Olha só, a curva amarelinha aqui é a curva gama 1, então, você também aqui, ó, esse índice aqui me fala, né, de qual curva que eu estou me referindo, e aqui é o tempo. Isso aqui seria o ponto gama T1, esse cara aqui, tá? E a gama T0 é a gama 0. E se eu pegar num parâmetro intermediário, né, entre 1 e 0, aí eu vou ter alguma curva malucona aqui, mas eu sei que ela começa em A e termina em B, tá? Claro, toda coisa legal aqui é que essa aplicação seja contínua, né? A homotopia vai ser útil se essa aplicação for contínua, porque isso, de certa forma, pode ser interpretado como a possibilidade de a gente fazer uma deformação contínua da curva branca na curva amarela sem sair do conjunto G. Tá? Essa é a ideia. Então, né, quem estiver achando essa parte um pouco técnica, na verdade, basta memorizar esse fato que eu mencionei. Tá bom? Então, estou interessado, né, quando eu estou essas curvas homotópicas com pontos terminais idênticos, né, que são curvas o quê? Que eu posso deformar uma na outra sem sair do conjunto G. Tá? E, bom, se eu tiver agora curvas fechadas, suave por partes, eu vou dizer que ela é homotópica a 0, a gente pode usar essa notação aqui, tá? Se a gama é homotópica a uma curva constante. A gente volta na definição anterior, né? Você tem uma curva fechada agora, e a segunda curva é uma curva constante. Tá? Então, em outras palavras, teria situações parecidas com essas desses diagramas aqui, certo? E eu falei esse montão de coisa para definir, né, que são conjuntos simplesmente conexos. Tá? Então, nós vamos dizer que um conjunto é simplesmente conexo se toda curva fechada suave por partes nele é homotópica a 0. Tá? Ou seja, se eu pegar, por exemplo, esse cara aqui, ele vai ser um conjunto simplesmente conexo, que qualquer curva fechada que eu pegar aqui nesse feijãozinho aberto, né, eu vou conseguir deformar ela em um único ponto, sem sair do conjunto G, e fazer essa deformação continuamente. Tá? Já esse outro conjunto aqui não. Tá? Esse conjunto que é o C estrela, né, que é o C menos a origem, tá? Eventualmente, em algumas regiões deles, eu tenho curvas homotópicas constantes. Essa verdinha aqui é. Tá? Porém, essa branca aqui, ela não pode ser, ela não é homotópica constante. Tá legal? Eu não consigo deformar ela em uma constante. Tá? Então, esses caras aqui vão ser muito interessantes, os conjuntos são simplesmente conexos. Tá? E aí, eu queria começar com uma descrição do logaritmo que eu acho muito boa para fazer essas continhas de teoria analítica dos números, que é essa descrição, ou teorema, vamos chamar assim, que ele diz o seguinte: suponha que ômega seja um domínio, tá? Aberto, conexo, né? Simplesmente conexo, ok? Então, se você tem uma função que não se anula nesse simplesmente conexo, vai existir uma função holomorfa G, tá? Que satisfaz essa equação funcional. A f de z
é igual a exponencial de g de z para todo z contido, pertencente a ômega, né? Então, a gente chama, em geral, essa função g de z, tá, como um ramo do logaritmo de f em ômega. Então, a coisa da construção do ramo é essa. Você precisa começar com um domínio simplesmente conexo, legal? E aí você considera lá uma função que não se anula nesse domínio simplesmente conexo. Na verdade, é mais ao contrário, né? Você começa com a função, né, e procura, enfim, um conjunto maximal simplesmente conexo, onde essa função não se anula, né? Assim que a gente pensa. E aí, nesse conjunto maximal, se ele é simplesmente conexo e a função não se anula ali, a gente pode definir um ramo do logaritmo dessa função nesse ponto. Tá? Eu vou mencionar a prova aqui, porque eu faço algumas revisõezinhas, tá, pessoal? Da parte de teoria de Cauchy, né, de variáveis complexas. Então, e é muito instrutivo também, na verdade, porque, olha só, quem que vai ser a g de z? Tá? Eu vou considerar a g de z como sendo a integral da derivada logarítmica de f, tá? Mais uma constante. Tá? Então, a gente considera essa função. Né? Então, a ideia que a gente tem é que moralmente, isso aqui devia ser o quê? Né? A integral de f' sobre f, tá? Que a gente possa a mão para escrever que é isso, né? É a derivada do log de f, né? Vamos supor que seja d dx log de f. Legal? Pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui deveria ser o log de f, que é quem eu estou procurando. Tá? Essa é a intuição por trás de considerar esse tipo de função. Tá? E aí, como é que é construída essa função? Tem um caminho aqui que eu tenho que falar ainda, que é o seguinte. Eu vou fixar um ponto z0 aqui para construir essa função no nosso aberto simplesmente conexo. Tá? E para calcular essa função em outro ponto z, o que eu faço? Eu pego qualquer caminho suave ou partes, né, que liga z a z0 e integro a derivada logarítmica de f. Tá? Eu vou somar uma constante e eu vou precisar dela no final para compatibilizar as coisas. Ok? Então, primeiro a gente precisa mostrar que essa construção, né, define, de fato, uma função, ou seja, se eu escolher caminhos distintos aqui, eu vou terminar com a mesma quantidade, né? Em outras palavras, se beta e gama são dois caminhos que começam em Z0 e terminam em Z, eu preciso verificar que essas duas integrais coincidem. Tá? E isso aqui é consequência dessas hipóteses que a gente fez e do teorema de Cauchy, porque, né, já que beta e gama começam e terminam no mesmo ponto, se eu fizer uma concatenação desses dois caminhos, né, começar por um e terminar por outro, eu vou obter uma curva fechada. Como essa função f não se anula dentro do conjunto ômega, isso aqui vai ser uma função holomorfa. E se eu olhar essa função holomorfa na curva fechada, que é essa concatenação, né, ela vai ter que integrar zero, né? E por causa do teorema, né, de deformação de Cauchy. Então, a gente acaba verificando, né, que essa definição está bem posta, ou seja, que esse cara aqui não depende da curva. Tá? E aí, em seguida, a gente usa um lema técnico para calcular a derivada de G usando o quociente de Newton. Né? A gente pega Z0, tá? Então, desculpa, tem Z0 aqui fixado, aí eu ando até um ponto Z, aí pego um segmento de reta, calculo o quociente de Newton aqui desse cara, faço a estimativa, e eu verifico que o quociente de Newton dela converge, né, para esse cara aqui. Tá bom? E aí, depois, uma continha simples, né, da regra da cadeia, mostra para a gente que esse cara aqui, de fato, é a função que a gente está procurando. Né? Que, se eu calcular a derivada de f vezes a exponencial de g, com o que eu vou ficar aqui? Vamos lá. Primeiro, deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é dado por essa expressão. Né?
Então, aqui a gente tem que menos G' sobre F' vai coincidir com esse cara, por causa dessa igualdade aqui, que a gente já sabia, e no final a gente descobre que essa função aqui é identicamente nula, né? Tem derivada nula. Bom, mas como eu estou num conjunto conexo, eu posso afirmar que essa função é constante, beleza? E aí eu uso o C0, né, para determinar a constante a partir da imagem da F no ponto F0, tá bom? Então, eu gosto de ver os logaritmos, sim. Por exemplo, como que a gente obtém todos os ramos do logaritmo que a gente vê lá nos cursos de variável complexa? A gente substitui essa função g de z pela identidade naqueles conjuntos onde a gente faz o corte, né? Se eu faço um corte aqui, eu olho para a função identidade aqui, certo? Essa região aqui é simplesmente conexa, a função identidade não se anula aqui, e, portanto, eu tenho um ramo do logaritmo lá. Se considerar outro corte, eu faço a mesma coisa, beleza? Olho para essa função aqui. Agora eu não chamaria de g de z de novo, só para não fazer confusão, né? Porque o domínio é diferente. A lei de associação é a mesma, é a identidade. Mas como o domínio é outra, a gente está falando de outra função, né? E aí essa outra função, ela vai ter um ramo do logaritmo dela nessa região que eu esbocei aqui. Beleza, pessoal? Então, ok. Bom, por que eu estou falando dessa coisa toda? Todo mundo deve ter começado os cursos de variável complexo, construindo o logaritmo complexo dessa forma, né? Você define o logaritmo complexo como sendo logaritmo neperiano do valor absoluto de z, mais i arg0 de z, tá? Onde essa função arg0 é uma função contínua, né, que associa a cada ponto aqui o ângulo θ, né, contado positivamente a partir do eixo x. Bacana? Então, os pontos aqui vão ter, né, argumento negativo, enfim, todo mundo sabe. Então, isso aqui é uma função holomorfa nessa região aqui, que é esse semiplano, tá? E eu falei de todas essas coisas para chamar a atenção que essa é uma função holomorfa que vai admitir duas extensões analíticas distintas. Olha que curioso. Se eu fizer a extensão analítica do logaritmo, né, esse definido aqui, né, nessa região aqui, simplesmente conexa, bonitinho, então, né, a gente tem até a expressão explícita. Repare que eu consigo definir uma extensão analítica até essa região que está marcada aqui de azul, ok? Da função logaritmo, claro que seria a região aberta, né? E essa extensão aqui, ela teria, né, olhando, por exemplo, a extensão da função do ângulo, né? Ela teria que ser contínua aqui, até aquela aí. E aí, essa extensão teria valor π sobre 2 nesse ponto, tá? Por outro lado, eu posso construir uma outra extensão analítica dessa função que estava inicialmente definida aqui nesse aberto conexo, que tem valor menos π sobre 2, tá? Que é só, né, aquela coisa da gente mudar a forma de contar o ângulo. Legal? Então, isso é para alertar que aquele princípio da identidade, né, ele engana a gente que funções holomorfas têm extensões únicas. Não. Fixado um novo domínio que estende o domínio inicial, aí sim, aí eu tenho uma única extensão. Tá claro, gente? Tá bom. Então, eu acho que é isso que nós vamos precisar para extensões holomorfas. Deixa eu só tentar agora falar um pouquinho, né, das coisas. Bom, um dos objetivos vai ser considerar a função zeta, que inicialmente a gente vai ver que está bem definida por sua série de Dirichlet em todo esse semiplano, legal? E construir uma extensão analítica dela para C-1, tá? E aí essa extensão, de fato, seria, né, mais apropriado chamada função zeta de Riemann, né? Que é a extensão ao plano complexo todo, né, ou a extensão meromorfa C da série de Dirichlet, não, da função de Euler, né? Ok? E no nosso bate-papo, nós também vamos precisar considerar, pessoal, função gama. E aí eu decidi apresentá-la dessa forma. Eu vou começar com a expressão da gama, tá? Primeiro, analisando ela quando S é um número real, positivo, ok?
Então, essa integral aqui tem significado que está todo mundo acostumado, né? E, em seguida, eu vou mostrar que, a partir, né, dela definida nesse ponto aqui, nós vamos conseguir estender ela para o plano complexo todo, exceto, possível, né, exceto nesses pontos aqui, tá? 0, -1, -2, -3, que, na verdade, vão ser pontos que vão ser singularidades do tipo polo simples, tá? Para essa extensão. A rigor, né, se eu chamo gama aqui da função gama na reta, tá? Essa extensão deveria ter outro nome, mas a gente vai acabar chamando, né, por abuso de notação aí, do próprio gama. Tá? Então, essa aqui não são extensões simples de se construir, como a gente construiu no caso lá da série geométrica, né? Essas são um pouco mais trabalhosas. Essa aqui nem tanto, se a gente quiser estender ela inicialmente aqui para esse semiplano, tá? O trabalho é menos árduo, é só interpretar direitinho o que seria a integral complexa, tá? Que esse fator exponencial aqui ele é muito forte, vai ajudar a convergência, e aí a gente usa os teoremas M de Weierstrass, teorema de Cauchy-Dussat, para verificar que, de fato, né, isso aqui, a extensão holomorfa a essa região, na verdade, é até representada dessa maneira, tá? Porém, nós vamos precisar estender holomorficamente esse cara para além, né, desse semiplano, tá? E aí essa outra parte é mais elaborada. Então, eu devo fazer isso no segundo ou terceiro encontro, mas hoje eu queria mais ou menos só mencionar aqui que vai ser feito, né? Então, esse aqui seria o esquema, nós vamos sair daqui e vamos estender aqui. Repara que, nesse caso, a extensão é única, não é? Porque, olha só, eu tenho aqui, né, o nosso conjuntozinho com ponto de acumulação, esse aqui vai ser o conjunto maior, tá? E, enfim, a gente vai ter, né, o complementar dele não tem nenhum aberto, então não tem jeito de estender de outra maneira, só vai ter uma única extensão, tá? E nós vamos verificar todas essas propriedades aqui. Bom, Emar, eu acho que por hoje era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu não estava também sabendo como que ia ser o público, e aí eu tentei fazer uma coisa meio mista, que trouxesse alguma coisinha Não, mas ficou que muito bom, ainda Leandro. deixasse animado o pessoal da gravação. Ficou muito bom. O que é isso? Eu aprendi bastante, relembrei tudo aqui. Mas deixa eu abrir aqui para o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, esse é o momento. É claro que esse vídeo vai estar disponibilizado no canal do YouTube do Seminário de Teoria dos Números, né? Dentro da pós-graduação tem um canal especial aí uma playlist, né, da Teoria dos Números, e lá vai ficar disponibilizado isso aí. Alguma pergunta, algum comentário? Se alguém quiser os slides também, pode me inscrever no meu e-mail que eu envio. Isso aqui eu posso exportar como PDF, se alguém quiser fazer alguma anotação, só me falar que eu envio. Aliás, eu vou ver se... quem sabe você já não slide. me envia e eu já mando para todo mundo. Pode. Bacana. Tá tão bem feitinho que vale a pena ter, né? Exportar tudo. PDF, aula 1. E vai levar uns 5 segundinhos aqui. É bom que a gente pode ver se o pessoal quer se manifestar. Mas eu imagino que quando você estiver já realmente trabalhando na função zeta e caminhando em direção à teorema dos números primos, você vai falar para a gente por que precisa fazer essa extensão, né? Exato. Porque parece que estou fazendo um trabalho tão pesado, para que preciso desse negócio? E-mail. Esse aqui do Gmail, né, é melhor, né? Eu já encaminho para todo o grupo. Fala que é um pouco grande. Talvez envie. Tá ótimo, tá bom.
Tá bom, Leandro. Muito obrigado, viu? Realmente foi. Estou bem animado, viu? Eu falei, ô, rapaz, acho que a gente vai acabar aprendendo esse negócio, hein? Legal. Tomara. É que você é um excelente professor, então já estou ansioso para a próxima aula. Obrigado, irmão. Pessoal, então nós terminamos aqui, né? Eu vou encerrar a gravação, agradecendo novamente o professor Leandro. Muito obrigado, Leandro. E nos vemos na próxima quinta-feira, às 16 horas, para a segunda parte. Obrigado, Leandro, novamente.